Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Arthur. Bom dia, Ângela. Cadê o restante do pessoal? Só consigo ver o Arthur Matheus, eu e a vou buscar meu Ângela. livro 5, peraí. Davi, oi Davi, tudo bem? Tá chovendo aí na atividade? Não, nem um pingo. Aqui também não tá não, mas daqui a pouco vai dar uma chuvinha. Alice, bom dia, Alice. Tá chovendo aí, Alice? Não, né? Você mora na mesma cidade que eu. Mas tem vezes que chove aqui em casa e lá na Federal não chove, né? Manuela, Giane, Emílio. Cadê o restante? Só consigo ver 4 alunos com a câmera ligada. Cadê o restante? Manuela foi buscar o livro. Cadê a Giane? Giane, tá aí. Ô, Matheus, Oi, Giane. o Matheus ele é bonito. Quando Deus me de tarde, eu fico aí na cama deles, a metade tá desligada. Não, Não, não. então não. Sofia, tá faltando a Sofia. Cadê a Sofia? Tô aqui. Eu não consigo te ver. Ai, Senhor. Prontinho, gente? Eu fechei a porta aqui para abafar um pouco o barulho, né? Da vizinha, que está ali se alegrando, cantando. Vamos Deixa lá, a então. vizinha cantando, cara. Tava mó bom. Gente, hoje nós vamos iniciar no livro 5. E o nosso conteúdo é basicamente uma continuação lá do livro 1, onde nós falamos sobre América Latina, América Anglo-Saxônica. Lembra que nós falamos sobre isso? Lembra? Sim. Olha, então hoje chegou o grande dia, né? E eu quero saber se realmente vocês aprenderam. Tem algum microfone que está dando microfonia. Deixa eu desligar aqui todos os microfones. Então vamos lá, então. Pessoal, o que é América anglo-saxônica mesmo? E o que é América Latina? América anglo-saxônica é onde fica o Canadá, os Estados Unidos, os lugares onde faz esportes, tecnologia, essas coisas. E a América Latina é de matéria, um país não tão bem desenvolvido. Você concorda, Ângela, com o que a Manuela disse? Eu não cheguei a estudar esse conteúdo. Não chegou a estudar? Ah, sim. Arthur, você concorda, Arthur? Eu não ouvi bem o que ela falou, mas concordo. E qual que é a sua posição sobre América Latina e América Anglo-Saxônica? O que é isso Ela mesmo? falou que a anglo-saxônica era mais desenvolvida, né? E a América Latina era menos. Isso que eu entendi. Então Isso. eu concordo. Gente, quais são os países que pertencem à América Anglo-Saxônica? Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e Canadá. E o México? Porque o México não está incluído aí? Ele não é um país tão desenvolvido, eu acho que eles partem na matéria, não é? Ele está em desenvolvimento. Agora, isso nós estamos falando de América Latina e Anglo-Saxônica segundo os critérios socioeconômicos. Porque se eu falar de critérios físicos, eu vou falar em América do Norte, América Central e América do Sul.
Então, eu tenho 3 formas de divisão do continente americano. Agora sim, na América do Norte será os Estados Unidos, Canadá e o México, não é verdade? América Central, Honduras, El Salvador, Belize, Costa Rica, né? Não se esqueça disso. E vários outros países aí que compõem a América Central. América do Sul não precisa nem, né, de eu falar, porque todos nós já sabemos que são os países que estão na parte sul, né, do continente americano. Bolívia, Equador, Peru. Gente, eu morro de vontade de ir lá no Peru, mas aí qualquer dia desse eu vou fazer uma visitinha lá. Então vamos lá. A gente vai falar hoje, no nosso capítulo, sobre América Anglo-Saxônica. Então, se eu falo de América Anglo-Saxônica, basicamente eu estou falando de Canadá e Estados Unidos. E para me falar de Canadá e de Estados Unidos, quando a gente fala de cultura, né, a gente traz aí os jogos, tradições, brincadeiras, né? E o esporte mais popular americano, gente, é o futebol, viu? Tem o futebol, né? O futebol americano, que é o esporte mais popular aí da América Anglo-Saxônica. O idioma oficial é o inglês, tá bom? É importante também que a gente saiba, né, qual que é a língua falada na América Anglo-Saxônica, né? Então, o idioma oficial é o inglês. Se você está pensando de ir aí para o Canadá, aos Estados Unidos, tem que saber um pouco falar inglês, senão você não vai entender muita coisa, né? Olha aqui, a densidade demográfica é de 35 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a cada quilômetro quadrado eu tenho aí 35 habitantes. Ah, Matheus, é muito ou é pouco? Ah, gente, razoável, né? Mas é um território pequeno, né? Para muitas pessoas, digamos assim, porque os Estados Unidos e o Canadá está entre os países mais populosos do mundo. Lógico, né? Depois da China e da Índia, né, gente? Eles têm um consumo muito grande, né? Em litros de água, uma renda per capita, né? Muito boa também, muito elevada. Isso decorrente à industrialização, né? Um esporte mais popular. Eu não conheço, gente, esse esporte aqui. Nunca pratiquei, porque aqui em Porangatu, primeiro que aqui não tem, né? Nem gelo, aqui não, sem possibilidade, né? Então, assim, é um dos esportes aí mais popular. O hóquei. Hóquei no gelo, né? E nós temos também, né, outros idiomas aí, que é o inglês e o francês. Tem até uma imagem aqui de Hollywood. Pessoal, então agora nós iremos falar sobre formação territorial do Canadá e dos Estados Unidos. Nós sabemos que, né, assim como o território americano, né, os Estados Unidos, o Canadá, foram colonizados pelos europeus. Aí o Brasil foi colonizado por quem? Pelos europeus, pelos portugueses, verdade? E da mesma forma, o Canadá e os Estados Unidos. Gente, percebe-se que a Europa, ela tem assim um desenvolvimento muito grande, porque ela saiu colonizando o mundo todo, né? Um outro detalhe que a gente tem que abordar é que aconteceram vários conflitos, várias batalhas, muitas pessoas morreram, e uma delas, né, desses povos que não resistiram a esses ataques,
a esses domínios foram os povos nativos. Os povos nativos, pessoal, já habitavam o continente americano. Aí, Matheus, quem que é? São os índios, né? Muita gente pensa que só tem índio no Brasil. Não, gente, tem índio por boa parte de todos os continentes, né? E hoje, né, nós temos aí um território rico, um dos territórios mais desenvolvidos do mundo, Canadá e Estados Unidos. E eu, assim, eu não tenho muita vontade de ir nos Estados Unidos, eu prefiro ir para a África, né? Porque eu queria conhecer, assim, a parte do Sahel, do Safari, do deserto do Kalahari, Saara, né? E olha só, o que que acontece? As 13 colônias... Gente, lembra das 13 colônias? Que os Estados Unidos era dividido em 13 colônias? Lembram disso? Tinha as colônias de povoamento e as colônias de... Era de povoamento e a outra, alguém lembra? O Arthur acho que lembra. Era de exploração? Exploração, gente, lembrei agora. Obrigado, Arthur. Exploração e povoamento. Então, primeiramente, gente, o território dos Estados Unidos... Agora vamos falar só de Estados Unidos, tá bom? Depois a gente vai para o Canadá. O território dos Estados Unidos, né, ele foi colonizado no início do século XVII pelos europeus. Então, quando eu falo de europeus, eu tenho que saber de quais foram os países que fizeram aí suas contribuições. Porque foram os ingleses, né, os franceses e os espanhóis. Então, né, mas assim, a colonização inglesa, ela se tornou hegemônica, porque eles tiveram assim, Bom dia, professor. oi, bom dia. Porque eles tiveram assim uma participação maior, mais intensa, né, os ingleses. Para quem chegou agora, a gente está no livro 5 de Geografia, página 208, tá bom? E aí, gente, lá no início da formação territorial dos Estados Unidos, começou com as 13 colônias britânicas, né? Então, tinha as 13 colônias, eram faixas, né? Faixas de terras que dividia, então, o território dos Estados Unidos. Pegava desde o litoral do Atlântico até os montes, né? Apalaches. E aí, o que que acontece? As 13 colônias, elas eram organizadas com base no governo, no alto governo, que era comandado aí pela Inglaterra. Então, a Inglaterra dava autonomia, né, aos colonos ingleses para desenvolver colônias agrícolas no território dos Estados Unidos. Ou seja, pegavam os ingleses, colocava lá. Arthur, você é um inglês, eu vou te dar o território aqui, uma colônia, e você vai investir aí nas atividades agrícolas, manufatureiras, né, e desenvolver o comércio. Inclusive, gente, foi nesse período que desenvolveram as primeiras escolas e universidades no território dos Estados Unidos. Olha só que interessante, lá nas 13 colônias, né? Então, olha, gente, um detalhe, cada colônia tinha o seu próprio governador. E quem que escolhia? Era a coroa inglesa. Não vai pensando que qualquer pessoa podia entrar lá, tinha votação, não. Era a coroa inglesa quem direcionava aí, né, esses governantes. E o salário, gente? Quem que pagava o salário desses governadores? Eram, né, eram pagos aí pela coroa inglesa. Pessoal, só um momentinho. E aí, pessoal? E aí, o que que acontece? Vamos lá, então. Pede para ligar depois. Na hora que eu finalizar a aula, eu ligo.
Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade aqui. Nós temos aqui a participação da colônia inglesa, né? Mas os colonos, né, também pagavam aí por esses salários. É como se pegasse os impostos, né? Hoje, por exemplo, a gente paga os impostos e a gente recebe esses impostos aonde? Na saúde, na educação, no esporte, no lazer, né? Então, por isso que as pessoas falam, eu estou pagando imposto, esse é meu direito, eu estou pagando, né? Eu acho que vocês já ouviram alguém falar alguma coisa do tipo, né? Gente, lembra da Guerra dos 7 Anos? Eu espero que vocês lembram, que nós estudamos ela nos capítulos anteriores. A guerra, vocês até gravaram um vídeo, olha só que interessante, da Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra que aconteceu entre a Inglaterra e a França. Mas por que eles entraram nesse conflito? Porque eles queriam o território dos Estados Unidos, né? Os territórios aí da América do Norte. A Inglaterra venceu, né, gente? Sinto muito em dizer para vocês, mas ela venceu. E ela começou a cobrar várias taxas de impostos. Criou várias leis. Gente, que leis foram essas? Lembra das leis intoleráveis? Me fala aí o nome de uma lei. Quem acertar vai ganhar um ponto. Já vou até anotar aqui. Lei do selo. Lei do selo, parabéns. Qual que é a outra lei? Não pode Lei do mais. chá? Lei do chá, quem falou? Eu, não, Manuela. Outra lei. lei do açúcar. Manuela, não podia falar duas vezes. Mas tem nada a ver. Ai, desculpa. Lei do selo, lei do açúcar e lei do chá, né? Foram as leis aí que foram criadas aí pelos ingleses, né? Com o fim de arrecadar impostos, arrecadar taxas, para aumentar, então, o processo, né, econômico, ou seja, promover a economia, né, dos ingleses aí. Correto? E aí, gente, o que acontece? Né? A forma como se dá o desenvolvimento territorial, seja por disputas armadas, territórios vizinhos ou acordos políticos, é importante, né, compreendermos fatores de formação no processo, né, de formação aí dos habitantes que ocupam aí os territórios. Alguém aqui já foi nos Estados Unidos? Conhece o território norte-americano? Eu acho que a Maria Heloíse, né? Ela veio de lá, dos Estados Unidos, né? É uma pena ela não estar aqui na aula hoje, né? Para ela contar um pouco para a gente. E aí, o que acontece, gente? Esse processo de independência, né? Processo de independência dos Estados Unidos, da coroa inglesa, ele acabou sendo incentivado aí pelos norte-americanos, né? Inclusive, teve até uma marcha chamada Marcha para o Oeste, que tinha como objetivo, né, estender os territórios ao oeste, ou seja, né, ao Oceano Pacífico. E aí foi aonde aconteceu aí várias mortes, né, de vários povos indígenas, foram arrancados, né, foram tirados de suas terras. E aí esses territórios, né, foram comprados aí, e assim aconteceu o processo de formação territorial dos Estados Unidos. Gente, olha, tem um detalhe que vocês precisam entender. Para garantir essa ocupação das terras do Oeste, criaram a Lei de Povoamento, né, ou Homestead Act, não sei se é essa a pronúncia, né? Está em inglês, mas eu acredito que sim. O que eles faziam, gente? Eles criaram essas leis para que as famílias, para que os povos europeus pudessem, então, comandar, ou seja, pudessem utilizar essas terras norte-americanas.
Inclusive, né, oferecia lote de terras com preço bem baixos mesmo, né, para que os europeus aceitassem. Lembrando que era um período aí de 5 anos, né, que eles podiam ficar nessas terras. Para quê? Para promover a agricultura, o processo, né, de economia. E aí, gente, o que que acontece? Olha só aqui, Manuela, o que que esse mapa aí mostra? O que que esse mapa aí mostra? Expansão territorial estadunidense. Tá, e o que que mais? O que que ele representa aí? O que que essas cores aí representam? Tá vendo que o território dos Estados Unidos está dividido aí por um vermelho, um rosa, amarelo, laranjado. O que que representa? Hã? Alguém pode ajudar a Manuela aí? Não. Gente, aqui eu tenho o território dos Estados Unidos. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o território dos Estados Unidos. Correto? Essa parte aqui, ó, foi cedido pela Inglaterra. Essa outra parte aqui foi comprado pela França. Essa outra parte aqui foi cedido pela Inglaterra. Gente, percebe-se a presença europeia? Essa parte aqui, ó. Agora aqui a gente já tem uma parte tomada pelo México, né? Já não é mais. Mas, de certa forma, quem comandava o México era a Espanha, né? E essa outra parte aqui, os Estados Unidos, né? Antes da independência. Então, aqui está, ó. Nossa, gente, que obra de arte que eu fiz aqui agora, hein? Menino, mas eu tô ótimo para desenhar. Alguém sabe me dizer qual que é o significado dessa bandeira aqui? A bandeira norte-americana? O significado das 13 colônias? Isso. Essas faixas horizontais aqui. Só um momentinho, gente. Tá passando um carro de som aqui. Pronto. Olha aqui. Essa bandeira aqui norte-americana, ela representa essas faixas horizontais aqui, ó, representa as 13 colônias. Muitas das vezes a gente vê, né, e não sabe, não entende o porquê dessas 13, né, faixas horizontais. Representa aí, então, as 13 colônias norte-americanas aí dos Estados Unidos, né? E as 50 estrelas, né, representa o que mesmo? Os Hã? estados? Os estados, né? Simboliza, então, os estados que compõem a Federação dos Estados Unidos, né?
Pessoal, alguém já ouviu falar do Alasca? Responda aí, gente. Quem já ouviu e quem nunca ouviu falar do Alasca? Eu já ouvi. Eu já ouvi falar que é um lugar muito frio. Isso. Vocês já visitaram o Alasca? Alguém já foi lá no Alasca? Não, né? Gente, o Alasca é o maior estado, né, dos Estados Unidos. Não sei se vocês sabiam, né? E, no entanto, gente, é o menor em povoamento. Ai, Matheus, por quê? Vocês acabaram de responder. Porque é muito frio. A condição climática, ela não permite esse tipo de povoamento. Ah, Matheus, então lá não mora ninguém? Mora, gente. Inclusive, tem uma cidade aqui, muito, mas muito famosa, né? Muito conhecida, que inclusive eu vou passar um vídeo agora para vocês. O que que acontece, gente? O Alasca, ele era da Rússia, certo? Ele não pertencia ao território dos Estados Unidos. E aí, até que os Estados Unidos, né, ele decidiu comprar esse território da Rússia. E muitos americanos falaram, nossa, é uma área inóspita, ou seja, é uma região gelada, não tem como nem morar lá no Alasca. E aí, gente, os Estados Unidos comprou esse território e, com o passar do tempo, descobriram a presença de petróleo. E hoje, o Alasca é a maior produtora de petróleo do país. Não é do mundo não, viu? Que do mundo é lá no Oriente Médio, do país. Né? Então, assim, tem um desenvolvimento muito, mas muito grande mesmo. Inclusive, eu quero aqui passar um vídeo para vocês. Qual que é o nome dessa cidade mesmo que está aí? Anchorage, alguma coisa assim. Anchorage, né? Isso. Anchorage. Vou passar para vocês aqui agora um vídeo dessa cidade que está lá no Alasca, tá bom? Porque assim, igual eu falei para vocês, muita gente pensa que no Alasca é só gelo, que ninguém mora lá. Não. Essa informação ela está desconsiderada. Tem um número reduzido de pessoas, né? Porém, olha aqui. Pessoal, estão conseguindo visualizar? Tá um pouco embaçado. É um pouco embaçado, mas dá. Nossa. Ó, que eu achei, Matheus. Pessoal, então percebe-se, né, que é uma localidade muito rica, né, bem desenvolvida. A gente percebe aí pelas construções,
né? E pela quantidade de edifícios que por aí tem. Uma cidade muito bonita, né? E também está localizada em uma zona climática muito, mas muito fria, né? Como todos nós já sabemos. E hoje, né, é uma das principais redes de petróleo do território dos Estados Unidos. Então, quem diria em que um território inóspito, ou seja, que muitos pensaram que não daria para habitar, hoje está super desenvolvido, né? Bonito, não é, gente? O Alasca? Tá, mas a gente tem as outras partes também do Alasca, né? Que é a parte natural, né? Que o pessoal vai visitar, vai lá no gelo e por aí vai. Pessoal, uma outra localidade do território dos Estados Unidos é o Havaí. A gente também já deve ter ouvido falar do Havaí, né? O Havaí é um dos 50 estados. Está tão embaçado. Tá embaçado? Não sei, gente, o que está acontecendo, mas deixa eu tentar compartilhar aqui novamente. Melhorou? Sim, né? Gente, o Havaí é um dos 50 estados também que compõem os Estados Unidos. Lembrando que ele foi o último a ser criado, né? Então, foi em 1959. Está localizado no Oceano Pacífico. É a área mais afastada dos Estados Unidos, é o Havaí, não é o Alasca, viu? Para você chegar lá, saindo dos Estados Unidos, né? É na faixa de 3.000 quilômetros de distância até chegar no Havaí. Lembrando que é formado por um conjunto de ilhas, né? Ilhas vulcânicas, né? Boa parte delas, que é onde tem aí vários vulcões, né, ativos. E nós vamos agora... infelizmente não vai dar para a gente ver o vídeo, porque falta 1 minuto para acabar a aula. Mas na próxima aula eu mostro para vocês o vídeo do Havaí. Certinho? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, ó, gente, tchauzinho, fica todo mundo com Deus. Abraço virtual para vocês, estou morrendo de saudades. Certinho? Tchau, Jeane. Cadê a Jeane? Já saiu, meu Deus. A gente está